Vamos lá? Bastante alegria de ter você aqui comigo, conectado. Ó, tem mais alguém dizendo vem Guga. Já tô morrendo de vergonha. Hoje eu estou com o meu boné do BTJ. Para quem conhece esse boné, ele é também conhecido como o Smuggle Hat, que é o boné do contrabando. Só por motivos de segurança, não vou dar aqui todas as maneiras como que a gente pode enxergar aqui dentro do boné, mas dentro desse boné a gente coloca bíblias que são praticamente do tamanho de um fone de ouvido. E a gente contrabandeia, entra com essas bíblias em países, em locais que não podem ter acesso, não tem acesso à Bíblia, não tem como adquirir Bíblia. E essa Bíblia, ela é uma tecnologia criada nas nossas Hackers Conference, que a gente tem todos os anos nos Estados Unidos. E num ambiente escuro, para aproximadamente 30 pessoas, a gente faz certos movimentos. E ela é como se fosse um holograma. E então você vê no ar a Bíblia. E assim a gente tem compartilhado da Bíblia para os nossos missionários no campo, onde o Back to Jerusalém está. É realmente sensacional. Mas amém, irmãos. Sextou 9/3. Eu tenho hoje a alegria de compartilhar o capítulo 3 do nosso do nosso livro de devocional desse mês de outubro, Back to Jerusalem. 30 histórias que vão desafiar, que vão impactar, que vão encorajar a sua fé. E realmente a história de hoje é a história de uma pessoa que eu quero conhecer e eu vou conhecê-la, se Deus quiser, ano que vem ela vem para o Brasil. E é uma irmã que continua nativa, trabalhando, e tem uma história linda, chinesa, e uma história linda com a Coreia do Norte. Então, se você tem algum chamado, aquece seu coração de orar, de investir, de clamar pela Coreia do Norte, para que ela seja salva desse regime que aprisiona aquele país, trazendo fome, desespero, desumano. Se você tem coração pela Coreia do Norte, essa live é para você hoje. Essa live é poderosa. Tem mais gente entrando aqui, a Aninha, a Tati, a Annelise, a Cíntia, a Malu Moreira. Sejam bem-vindos. Deixa eu só adicionar aqui, deixa eu ver se já aparece. Não aparece. Aninha, não aparece para eu fazer aqui você como moderadora. Vamos seguir do jeito que a gente sabe aqui. Fernandão, bem-vindo aí. Cíntia, bem-vinda, acho que eu já tinha falado. Eu quero orar com você, explicar porque nós estamos aqui e nos alimentarmos do capítulo 3, Esther. Vamos orar para essa sexta-feira? Pai, eu quero te agradecer pelo teu infinito amor. Eu quero te agradecer pela tua graça revelada em Cristo Jesus, que nos salvou, que nos libertou, e que nos trouxe para este caminho que é Ele, o caminho de volta para o Pai, onde nós temos uma certeza que nós iremos morar com o Senhor em toda a eternidade. Obrigado, Senhor, porque a vida eterna já começou para todos nós aqui, para muitos de nós que estamos ouvindo aqui, ou melhor, para todos nós que um dia fomos religados a Deus através do teu sacrifício, Cristo. Obrigado porque a vida eterna ela já existe na minha e na vida do meu irmão e da minha irmã que me ouve. E nós queremos desfrutar do melhor do Senhor. Queremos viver o melhor do Senhor, que é ter o teu Espírito Santo habitando dentro de nós. De ter a certeza que eu sou um filho amado do Pai e que o Senhor tem coisas maravilhosas e pensamentos maravilhosos sobre mim, sobre a minha casa e sobre o meu irmão e minha irmã que me ouve agora. Abençoa, nos edifica, nos encoraja através de histórias que nós estamos lendo, que nós estamos aqui nos alimentando e nos abençoa, Senhor, nessa sexta-feira em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Irmãos, enquanto eu vou falando aqui, se você que está me ouvindo, só colocar de onde você está falando,
qual a cidade que você está falando. Eu vou ficar muito feliz só para a gente ter aqui uma noção de onde está chegando. Eu estou muito feliz aqui porque eu estou olhando aqui. Esse nosso vídeo a gente tem lançado para o canal do YouTube. E esse YouTube, ele é o @BTJBrasil, BTJ, a gente fala, né? BTJ Brasil, Brasil com S. E nós já temos 25 inscritos nesse YouTube. Meu Deus do céu, bonito demais. E bastante visualizações. Você está aqui no nosso Instagram e a gente também está muito feliz aqui com tudo aquilo que o Senhor tem feito através da sua vida, através de muitas pessoas que têm compartilhado sobre esse nosso trabalho do Back to Jerusalem. O Back to Jerusalem, vamos recordar, sempre preciso fazer essa lembrança, porque talvez é a sua primeira vez, mas se você já sabe, o Back to Jerusalem é uma visão, ele é um movimento que começou na China. O período mais sombrio desta nação, onde o comunismo toma o poder, matando muitos pastores, líderes religiosos, expulsando todos os missionários estrangeiros, queimando todas as Bíblias, todo o acervo religioso de então, da época. E ainda faz uma contagem, um censo, onde mostrou um número de 800 mil a 1 milhão de cristãos na época, há 70 e poucos anos atrás. Trouxe fome, desespero, trouxe tanta coisa ruim. Nesse momento de maior fraqueza da nação, o Senhor Deus chama a igreja chinesa para pregar o evangelho até o fim do mundo. E os irmãos então começam a perguntar para Deus: Deus, aonde é o fim do mundo? E em revelação os irmãos entenderam que o fim do mundo é também o começo do mundo. Ou seja, onde começou o evangelho e a pregação do evangelho, Jerusalém. Ele depois vai para a Europa. Da Europa chega nas Américas. 500 anos atrás chega aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Das Américas segue essa rota indo ao oeste, né? Japão, Coreia do Norte, que é o que nós vamos falar. Coreia, até então não tinha Coreia do Sul e Coreia do Norte na época. Coreia e depois chega na China. Então, o movimento Back to Jerusalem, ou de volta para Jerusalém, é o movimento de pregar o evangelho de Cristo de volta para Jerusalém, passando por todos esses países, que também é conhecido como os países da janela 10x40, um local de maior dificuldade de pregação do evangelho, de resistência, de número de pessoas que seguem o Senhor Jesus. Esses países como Irã, Iraque, Afeganistão, Paquistão, Índia, Butão, Nepal, China, Coreia do Norte, eles precisam ouvir do amor do Senhor. Eles precisam ouvir da salvação do Senhor. Seus países estão sofrendo com regimes que são totalitários, ditatoriais e têm acabado com esse povo. E Cristo é a salvação. Cristo é a salvação. O irmão Yun, ele diz que a maior arma contra o terrorismo, a maior arma contra as guerras que a gente vê por aí hoje, é o avivamento. É o verdadeiro avivamento do Senhor. Genuíno avivamento do Senhor. Porque um local onde está avivado, com a chama do Espírito Santo, o ódio se transforma em amor, a angústia se transforma em esperança, a morte se transforma em vida. Então ore. Nós não oramos por guerras, nós não oramos para que sejam mortos os comunistas, sejam mortos as outras religiões. Não, pelo amor de Deus, quem somos nós para desejar a morte ou o mal para uma outra pessoa? Não, Jesus não fez isso. Ele veio perdoar e salvar. E assim nós, como cristãos, também vamos fazer isso também em relação ao mundo. Nós vamos orar para que Deus possa salvar. Nós vamos orar para que haja um avivamento na face da terra. Amém? Tamo junto nessa? E hoje essa história linda da nossa querida Esther. Irmãos, eu estou apaixonado, sou casado com a melhor, mais linda mulher desse mundo, a Fê, que também vai participar aqui com a gente. Mas esse último mês eu me apaixonei pela irmã Esther. Eu quero conhecê-la. Nós estamos trabalhando para que ela esteja aqui ano que vem,
2026 se prepara. Nós queremos ter a Conferência das Vozes Perseguidas aqui no Brasil e até então a gente está trabalhando para estar em 2 cidades aqui no Brasil. Não vou falar agora, assim que eu tiver toda a certeza, mas a gente quer fazer isso perto do feriado de 7 de setembro, de 2 a 9 de setembro, ter essa Conferência das Vozes Perseguidas. Irmão Yun junto com a gente, irmão Yun, Esther, Isaac Liu, Abdul, é um outro irmão também fantástico, e por aí vai. A gente quer realmente trazer isso para o Brasil, para que o Brasil se conecte com a igreja perseguida. Esse é o meu papel. Hoje eu vivo, eu respiro a igreja perseguida aqui de São Paulo, aqui de São Caetano do Sul. E o meu papel aqui no Brasil, e você pode me ajudar, é divulgar esse trabalho com a igreja perseguida. Nós não cobramos para ir em lugar nenhum, tá bom, irmãos? É só convidar, a gente se organiza, a gente vai até a sua cidade, até a sua igreja, online ou presencialmente. Compartilhamos o que o BTJ está fazendo, porque a gente entende que a igreja brasileira pode fazer um papel fundamental em relação a essa obra com a igreja perseguida. Os irmãos chineses estão indo. Nosso alvo é de levantar 100 mil missionários. Já somos 10 mil. E você pode fazer parte disso orando, clamando, intercedendo. Amém? Glória a Deus. Esther. Meu Deus do céu, até escrevi aqui uma frase que resume esse capítulo de hoje, que é o 3º, hoje é dia 3, correto? Dia 3. E a frase que eu escrevi aqui é assim, ó. Mesmo sob a tirania mais sombria, a fé em Cristo brilha como uma chama que nenhum poder humano é capaz de apagar. Eu vou repetir. Mesmo sob a tirania mais sombria, a fé em Cristo brilha como uma chama que nenhum poder humano é capaz de apagar. A Coreia do Norte, irmãos, eu tenho aqui irmãos queridos que são tocados pela Coreia do Norte. Eu tenho uma pessoa, vou manter aqui a privacidade, né, que sempre entra em contato comigo, um irmão querido, que fala, Danilo, quero ofertar esse valor para a Coreia do Norte, quero enviar esse recurso para a Coreia do Norte, e ele faz isso através do BTJ, e ele sempre diz, sempre que tiver algo da Coreia do Norte, me envolva, me chame, porque ele tem esse chamado. E eu vejo pessoas assim, que têm esse carinho especial, esse chamado pela Coreia do Norte. Irmãos, e não é brincadeira. Portas Abertas nos mostra como o país, do ranking de países de perseguidores, a Coreia do Norte é sempre a número 1. O mundo hoje, principalmente na janela 10/40, países, não a Coreia do Norte, os outros países, eles perseguem os cristãos de maneira assim, forte demais, forte demais. Tem um irmão aqui querido, Hugo, que acabou de entrar, está chegando do Paquistão, viu coisas ali incríveis que está acontecendo, a escravidão de crianças, de pessoas, e a maioria, se não a grande totalidade, são cristãos, porque é a maneira que eles têm para pagar dívidas com outros povos. Ou seja, a perseguição que nós vemos hoje em vários países é muito forte. Mas quando se trata de Coreia do Norte, o negócio é outro nível, é outro patamar, é outro patamar. Irmãos, hoje a nossa estimativa, e a gente tem uma equipe muito interessante dentro do BTJ, pessoas ligadas até a parte militar, que conhece de certos recursos, que nos possibilita ter informações privilegiadas. Hoje o número de cristãos em campo de concentração na Coreia do Norte chega a ser entre 40 mil a 90 mil irmãos norte-coreanos presos em campo de concentração. Se você entrar aqui na nossa página aqui do Instagram, no BTJ, eu não sei como fazer isso, tá? Tem a Aninha aqui, o Denner, que são os nossos gerentes de redes sociais, mas eu fiz aqui 30 dias de oração no mês de janeiro em relação à Coreia do Norte. Inclusive, a nossa próxima live, eu assim espero, se você topar, se você achar interessante, eu queria fazer 30 dias orando pela Coreia do Norte. É forte demais as coisas que a gente vê, mas no nosso Instagram aqui, nós temos ali 30 dias trazendo
Dia 1, por que orar? Traz uma história e por que orar? Dia 2, dia 3, dia 4 e por aí vai. A Coreia do Norte realmente é um negócio que foge do senso, de tamanha atrocidade, é feroz a perseguição aos cristãos. De 40 a 90 mil estão em campos de concentração. Nós temos relatos de uma mulher que eu quero fazer menção do nome dela, Ri Yo-ok, está aqui no nosso livro. Irmãos, ela simplesmente compartilhava a Bíblia, isso aqui, o nosso livro, para as pessoas. Os oficiais pegaram ela fazendo isso em praça pública, diante dos seus 3 filhinhos, e a executaram. Matou ali, só pelo simples fato de compartilhar, de dar uma Bíblia. Eu ganhei essa Bíblia aqui do Hugo, do Diogo, irmãos queridos, e eu estive ali na empresa deles, a Plenitude, ali em Sumaré, e eu vi o acervo, a quantidade de livros que tem ali. Eu fico imaginando esse grupo lá na Coreia do Norte, meu Deus do céu, não daria nem para ter, porque eles realmente perseguem, só pelo fato de dar a Bíblia. Essa mãe foi executada. Mas não para por aí. Por isso que eu estou te falando. Mas isso eu já vi em outros países, é verdade. Mas aí a Coreia consegue ser diferente. O que Kim Suk, na época, disse que todos aqueles que se levantarem contra o governo, especialmente os cristãos, serão executados e serão presas em campos de concentração até a 3ª geração os seus familiares. Hoje no campo de concentração na Coreia, existem netos que estão ali, que não sabem por que estão ali, mas porque o pai esteve, porque o avô esteve, e isso tudo só porque ele era cristão. É forte o que acontece ali, é um testemunho assim de muita tristeza, de muita dor. Um outro que esse choca muito as informações, me permita compartilhar, e eu não sei como funciona, tá, irmãos? Eu peço que não deixem crianças ouvir isso agora, eu vou tentar ser o mais cuidadoso possível, mas o governo começou a pavimentar uma estrada lá na Coreia do Norte, e aí eles iam retirando as casas, demolindo casas, expulsando as pessoas, e em uma dessas casas eles encontraram escondido um livreto, um livrinho pequeno, onde tinha nomes, endereços de irmãos da igreja, ou seja, as igrejas escondidas. Então, esses oficiais encontraram, analisaram e foram nesses endereços e prenderam 5 pastores. Prenderam 5 pastores, anunciaram para a cidade inteira: venham que nós temos 5 pessoas presas aqui, os pastores aqui, eu quero mostrar para vocês uma lição de que vai acontecer com aqueles que são contra o nosso grande líder, que eles falam, o grande líder. Enfileiraram esses 5 líderes, deitaram ele na estrada e vieram com o rolo compressor e pararam diante deles. E ali um oficial gritava: nega Jesus, nega esse trabalho que vocês estão fazendo, senão nós vamos passar com um rolo compressor em cima de vocês. E eles 5 não negaram, ficaram em silêncio. E é interessante que a gente vê algo muito parecido, eu até tinha anotado aqui, que com aquela história de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, está aqui no nosso livrinho, muito parecido: nega, senão vocês vão morrer. E não negaram, ligaram o rolo compressor e começou a se aproximar dos 5. Antes de chegar, deram mais uma chance. E as pessoas da cidade gritavam: nega, para com isso. Para os próprios oficiais: por favor, não façam isso. E eles 5, em silêncio, não negaram a fé em Cristo Jesus. Então foi dado a ordem, e aquele rolo compressor passou por eles. A história diz aqui que irmãos que nos relataram essas histórias ouviam o barulho dos ossos do crânio destruindo, sendo amassado. E ali foi o fim desses 5 homens que não negaram a sua fé em Cristo Jesus.
Irmãos, eu não vim aqui para trazer notícia triste. Eu vim aqui para dizer que, assim como a gente vê em Hebreus 11, os heróis da fé, a Bíblia diz lá no versículo 32, eu não me lembro agora, que o mundo não era digno de tê-los. Versículo 38. Este mundo não era digno de tê-los. Assim são esses 5 homens que morreram esmagados por um rolo compressor por não negar a sua fé. Nesse país, que é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte realmente ela é diferenciada naquilo que é a perseguição aos cristãos. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Hoje está acontecendo um grande avivamento na Coreia do Norte. Irmãos, há anos atrás, em Pyongyang, a cidade capital da Coreia do Norte, haviam só nessa cidade inúmeros centros de treinamento para missionários. E eles se perderam. O comunismo entrou de uma maneira sorrateira, mentirosa, enganando a igreja, enganando as pessoas. E hoje você vê destruição. Aliás, você não vê, não dá para ver nada sobre a Coreia do Norte, mas nós temos relatos de que eles passam por umas situações horríveis, a fome e coisa do tipo. A perseguição, a indiferença. E assim eles vivem, mas hoje o Senhor Jesus está movendo na Coreia do Norte. Há salvação na Coreia do Norte. Há um avivamento na Coreia do Norte. Meu Deus, ore pela Coreia do Norte. Nós vamos orar daqui a pouco. Nós vamos convidar os nossos bebê fufu. Oi, tudo bem? Para a gente orar pela Coreia do Norte. Mas deixa eu completar aqui hoje falando sobre a nossa linda e maravilhosa irmã Esther. Porque é desse contexto que aparece a irmã Esther. E em breve, irmãos, eu li, esse é o livro dela. Esther Chang, onde que está a câmera? Está aqui, né? Não sei se vai dar para ver, se vai estar ao contrário ou não. Mas eu li esse livro, terminei em pranto, chorando, clamando ao Senhor. E eu, de novo, quero trazê-la aqui o ano que vem para a gente conhecê-la, para a gente ter esse tempo com ela. Estamos traduzindo esse livro, será publicado em nome de Jesus. Você precisa ver sobre este livro. E esse conta a história dessa irmã, Esther. O livro é enorme, é lindo, é maravilhoso. Aqui a gente tem praticamente só 4 páginas ou 3 páginas resumindo um pouquinho sobre a Esther. Eu até anotei aqui, a Esther ela já é diferenciada por uma coisa. Ela foi tanto presa e torturada na China como na Coreia do Norte. E ela saiu de ambas as prisões viva. É impossível alguém sair vivo, ainda mais por causa da fé em Cristo Jesus, tanto na prisão da Coreia do Norte como numa prisão na China. Mas ela saiu, ela foi liberta das cadeias, tanto da Coreia do Norte como da China, porque realmente Deus tem algo maravilhoso para ela continuar fazendo. Ela tem um trabalho riquíssimo, lindo, maravilhoso com a Coreia do Norte. Mas eu vou me ater só ao que está aqui no nosso devocional, porque o livro realmente é fantástico. E ela fez um trabalho social lindíssimo na Coreia do Norte. Ela foi para lá como uma funcionária, por uma empresa da China. Ela foi enviada à Coreia do Norte e ela fazia trabalhos incríveis, inclusive trabalhos sociais. E só abrindo um parênteses, isso era tudo um caminho para ela evangelizar, falar do amor do Senhor, porque naquela da noite, não tem eletricidade, não tem nada, ela ia nas casas e durante a noite ela pregava o evangelho. Ela compartilhava do amor de Jesus. Ela falava de um Deus que verdadeiramente estava vivo e não de Kim II, que já estava morto. E isso chocava as pessoas porque eles acreditavam que ele era um rei eterno, um líder eterno, que Kim II estava vivo. Mas é uma grande mentira. Então as pessoas viam essa ousadia dela ministrar essas coisas novas e ali o poder de Deus através da oração, coisas acontecendo, libertações, coisas incríveis. Isso foi atraindo as pessoas e muitas pessoas vieram para Cristo. Então ela fazia isso na calada da noite, depois ao longo do dia ela trabalhava. E por ela fazer tanta coisa boa pela Coreia do Norte, o nosso capítulo aqui se atém a essa parte do livro, que ela é convidada pelo governo para um jantar no palácio. E ela nega por várias vezes, ela não quer nada com eles, muito pelo contrário, né? Ela tinha até raiva, porque a maldade que eles estavam fazendo, na verdade ela tinha... ela é crente, a nossa vontade é ter raiva. E ela simplesmente nega por várias vezes, mas um dia o carro oficial do governo chega na frente da casa dela e não tem como ela não ir, porque seria um grande desrespeito
Então ela se troca e vai para esse jantar, junto com vários oficiais dentro desse carro. Quando eles estão passando perto da praça, ali onde tem as estátuas dos líderes, os grandes líderes, todos eles descem, vão em direção, perfilados, vão em direção às estátuas, e no momento certo, eles se prostam em respeito às estátuas. E Esther estava ali, eu não vou fazer isso. Mas só que se eu não fizer isso, eu vou eu vou sofrer situações aqui, talvez vou até ser expulsa do país, ou vou ser assassinada, mas eu ainda tenho uma obra para fazer aqui na Coreia do Norte. E aí ficou aquele nego, me prostro diante das estátuas, e o que fazer? Então ela começa a orar. Senhor, me dá a estratégia, me dá o que fazer aqui, Senhor, porque tem um trabalho rico para ser feito ainda na Coreia do Norte. E ali, enquanto eles estão todos perfilados, olhando para as estátuas, ela começa a orar, dizendo, com ousadia, repreendendo o espírito que estava sobre, a potestade que estava sobre aquele país, repreendendo a ação daqueles líderes, dizendo que eles não eram líderes, que eles não eram reis, que existe somente um que está vivo, que é Salvador, que é o Senhor. Ela começa a fazer isso. E aí chega a hora de se prostrar. Todos se prostram e ela permanece reta. Ela não se prostra. E eles percebem isso. E aí os oficiais que chamavam ela de professora, que era a maneira carinhosa, professora, a senhora não se prostrou diante da estátua do nosso grande líder, por que a senhora fez isso? Era um grande desrespeito. E ali ela diz, olha, eu não aprendi a me prostrar diante de pessoas como um cumprimento. Eu não aprendi isso. Isso para mim não significa um sinal de respeito ou não. Se eu quero fazer algo por alguém, eu vou fazer boas obras. Eu vou trabalhar para que essa pessoa seja de uma maneira que eu possa agradecer essa pessoa. Então ela, com sabedoria, começa a explicar porque ela não fazia isso. E ainda ela disse, e outra coisa, eu me prostrar diante dele aqui e não fazer nada ajudando as pessoas, aqui é simplesmente uma estátua, não simboliza nada. Então eu quero continuar fazendo esse trabalho humanitário aqui na Coreia do Norte. E ela falou com tanta ousadia que os oficiais não comentaram nada e nunca mais comentaram, também nunca mais passaram por ali com ela para que ela não se prostrasse de alguma maneira e seguiu caminho. E nada aconteceu. Para-se a história aqui, mas de novo, este é o livro da irmã Esther, que conta coisas assim tristes demais, mas também de coisas maravilhosas, do que o Senhor fez e está fazendo através dela e através dos nossos missionários do BTJ e de vários outros que eu sei que trabalham e oram e clamam pela Coreia do Norte. E eu quero aqui dizer, a Coreia do Norte está passando por um grande avivamento. Acredite, irmãos, vamos orar por ela daqui a pouco. Então, completando essa história, a gente vê que a realidade da Coreia do Norte revela uma perseguição extrema contra os cristãos. Mas ainda existem homens e mulheres com coragem, assim como Esther e como outros tantos mártires anônimos que escolheram a sua fidelidade ao Senhor e de entregar a sua própria vida. Mas aí você pode falar assim, mas Danilo, ela não deveria também ter falado outras coisas, mesmo que ela ia ser presa ou morta? Irmãos, é só na hora ali. E você precisa ouvir o que o Espírito Santo tem para fazer, porque se ali acontece qualquer outra coisa, ela é morta, todo esse trabalho que está sendo feito agora, como seria? Ela não estava simplesmente olhando um momento, mas ela estava percebendo uma história que Deus está construindo ali na vida dela. Paz, Vanessa, bom ter você aqui comigo. Eu quero te dizer, irmãos, nesse dia, no dia 3, sobre a irmã Esther e sobre a Coreia do Norte. Vamos orar. Eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a orar. Eu quero lembrar aqui que a frase para esse capítulo é: mesmo sob a tirania mais sombria, a fé em Cristo brilha como uma chama que nenhum poder humano é capaz de apagar. Amém? Lembra que eu te disse que esse livro foi escrito com essas pessoas e em um determinado momento o autor pergunta para ela, no momento que você quis desistir, no momento que você quis parar, no momento que de maiores trevas, de maior escuridão, qual foi o versículo bíblico? Qual foi a palavra de Deus que te fez mudar de ideia, te fez avançar, te fez permanecer? E aqui no caso da irmã Esther, foi 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 23. Eu vou dizer aqui de novo, 1 Coríntios,
capítulo 9, versículo 19 a 23, me permita ler. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi com os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Oh, meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Eu quero orar aqui com você. Saudades. Ô, Marcinha, beijo para você e pro Cido, são muito especiais. Eu quero convidar aqui os nossos queridos bebês fufus. Lembra do bebê fufu? Eu gosto sempre de contar essa história, que eles foram, esse aqui foi construído, alguém me ajuda que eu não sei o verbo, costurado deve ser, foi costurado por refugiadas do Iraque, muçulmanas. E elas ou se prostituiriam para ganhar a vida, ou elas teriam algum trabalho. Então o nosso trabalho como BTJ é fornecer o material, a técnica, ensinar. Elas então costuram esse bebê fufu, e aí a gente compra delas esse bebê fufu e coloca uma tagzinha aqui para que você possa se lembrar e orar por essa pessoa que fez. Essa aqui é a Bahia, que se escreve Bahia. Sorria, você está na Bahia, mas essa é uma pessoa Bahia. E esse bebê fufu, ele foi costurado por essa mulher para que você ore por ela. Irmãos, deste grupo de refugiadas, que todos eram islâmicas e estavam realmente vivendo muita dificuldade, hoje todas servem o Senhor Jesus, todas tiveram um encontro com Cristo, porque milhões de pessoas, milhares de pessoas oraram por elas. E Deus salvou todo este grupo. Glória a Deus. Está aqui o bebê fufu e tem esse que é feito lá na China, que também é a nossa oração, é o nosso ursinho da oração para lembrar de orarmos pela igreja perseguida. Então eu quero orar com você agora, você que está aqui comigo, conectado, você que vai ver depois, ou aqui no Instagram, ou no nosso canal do YouTube. Perdão. Eu quero que você ore comigo agora pela Coreia do Norte. Eu quero te convidar a orar pela irmã Esther. Irmã Esther está nativa novamente. Estamos trabalhando para termos uma grande conferência o ano que vem, em 2026, com a irmã Esther, o irmão Yun, Isaac Liu, o Eugene, que é o autor, que vai participar. Tem gente que vai participar dessas lives, você não pode perder. E vai ser poderoso esse momento aqui no Brasil, em 2026. Mas eu quero orar com você agora, em relação à igreja perseguida e à Coreia do Norte. Você pode orar comigo? Você pode ter esse papel de orar comigo? Nós temos aqui em casa este hábito, esse compromisso, de todos os dias orar pela igreja perseguida. E fazemos isso principalmente durante as nossas refeições. Café, almoço, janta, que em casa a gente gosta de comer, a gente ama comer. Mas a gente ora pelos nossos pastores, a gente ora pela igreja perseguida. A gente lembra da igreja perseguida. Há irmãos e irmãs agora que estão presos. A cada 5 minutos, um cristão é assassinado, por simples fato de não negar a sua fé. E eu quero que você ore comigo, eu quero que você clame por essas vidas. E toda vez que você for orar pela igreja perseguida, os nossos irmãos da igreja perseguida, eles não oram para que a perseguição acabe, porque a perseguição é um caminho para eles pregar o evangelho. Mas eles pedem por encorajamento, eles pedem por graça, eles pedem por libertações miraculosas, por poder, por vida de Deus. E todos eles, irmãos, aqueles que eu conheço, nenhum faz protesto, se levanta contra governo, contra pessoas, contra entidades. Mas antes, eles servem, assim como Cristo Jesus serviu. Eles oram, eles abençoam. Isso é o que realmente mais me chama a atenção.
Quando eu ouço Isaac Liu comentando sobre as atrocidades que ele e a família dele passaram, e ele fala assim, eu amo a China, eu oro pelo governo, eu oro pelos policiais, nós abençoamos, nós perdoamos todos eles. Isso é realmente de chamar a atenção. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, Senhor Jesus, com esta multidão de pessoas aqui do Brasil, ou que são brasileiros, que estão em algum lugar deste mundo, orando agora, se juntando a mim, se juntando a nós, em relação à igreja perseguida. Senhor, nós não sabemos o que é perseguição. Nós temos esse privilégio, se eu posso dizer assim, de ter esse momento livre, de termos reuniões em prédios, reuniões com 5, 10 mil pessoas, cultos ao ar livre, momentos de célula, momentos de grupos pequenos nas casas, momentos de liberdade de pregar o teu evangelho, de compartilhar o teu evangelho. Mas isso não é uma realidade em muitos países, e especialmente na Coreia do Norte. Não só é proibido, Senhor, como a perseguição feroz contra os nossos irmãos. Chegam a ser desumanos os atos que acontecem contra os nossos irmãos. Campos de concentração, Senhor, são assim locais onde a grande parte dos nossos irmãos estão hoje presos na Coreia do Norte. A nossa estimativa diz que entre 40 a 90 mil cristãos estão presos em campos de concentração. Assim como nós vimos na época do Holocausto. Está acontecendo agora. Mães e pais são assassinados diante dos filhos pelo simples fato de serem cristãos, de não negarem o teu nome, de não negarem a fé em Cristo Jesus. Por isso eu oro agora, Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo, eu sei que o Senhor está trabalhando, o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu oro agora, Senhor, por esses irmãos que estão nesse campo de concentração e não negam a sua fé. Traz o encorajamento, de alguma maneira, Senhor. Assim como o Senhor tem aparecido no Irã, como o Senhor tem aparecido aqui na Bolívia. Senhor, de alguma maneira faça isso na Coreia do Norte. Ministra na Coreia do Norte, salva a Coreia do Norte, levanta a Coreia do Norte. Que este poder político comunista da malignidade que acontece ali caia por terra em nome do Senhor Jesus. E esse povo seja liberto. Esse povo que passa por fome, Senhor, eles são famintos. Assim como a gente vê no livro, Senhor, os relatos reais de pessoas que morrem a centenas e são simplesmente jogadas na rua, não tem nem enterro, não tem nada, por tamanho a emoção deles, o coração deles estarem totalmente apáticos, totalmente desumanos, já não ligam para nada, já não tem um futuro, não tem uma esperança. Por isso eu oro agora no nome de Jesus, traz salvação, traz salvação, traz salvação, traz salvação. Traz cura, Senhor, para esta nação, traz libertação para essa nação. Eu oro agora, Senhor, pela irmã Esther. Oh, Senhor, dá força para essa irmã, dá saúde para essa irmã, para esse trabalho lindo que ela faz para os coreanos, com os norte-coreanos. Oh, em nome do Senhor Jesus, Senhor, anima, dá estratégia, levanta, Senhor, um povo que possa apoiá-la em oração, que possa suportar, que possa, Senhor, ajudar, que possa contribuir. Senhor, em nome de Jesus, levanta aqui no Brasil pessoas que possam, Senhor Jesus, fazer parte, Senhor, deste trabalho tão rico, tão lindo, Senhor, em relação à igreja perseguida, e assim trabalharmos para que seja completada a grande comissão que o Senhor nos pediu há 2000 anos atrás. Eu oro, Senhor, clamando, pedindo por salvação, por vida, sobre os nossos irmãos na Coreia do Norte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Poderoso demais, irmãos, ter vocês aqui, irmãs, ter vocês aqui, orando junto comigo, acompanhando esse nosso devocional de 30 dias. Hoje é só o terceiro dia. Se você ardeu o seu coração de alguma maneira, Danilo, eu quero fazer parte disso, Danilo, eu quero fazer parte disso, entre em contato com a gente e divulgue. Nós estaremos todos os dias aqui, até domingo às 9 horas da manhã. Semana que vem eu vou ver como que foi aqui como que fala?
a aderência não, né? A audiência, ou foi a audiência desse horário das 9, e também a gente tem outras pessoas que vão conectar, que não estão aqui no Brasil, então eu tenho que ver o horário deles, né? A gente tem pessoas legais aí que vão participar com a gente, mas me deixa saber se você quer fazer parte disso, simplesmente compartilhe. Ore e compartilhe. E entre em contato. Se o teu coração queimou por essas missões, entre em contato. Nós temos trabalho. Nós temos muita coisa para fazer. Agora em outubro, agora nesse final de semana, eu estou enviando para todos aqueles que querem o newsletter de maneira gratuita. Estou colocando num grupo de WhatsApp e ali a gente tem estabelecido uma comunicação. Se você tem interesse também, entre em contato aqui com a nossa equipe. Você viu como a gente está chique? Com a nossa equipe, para que a gente possa te adicionar e você faça parte disso. Segue a gente aqui no Instagram, deve estar seguindo, no YouTube. E se você quer receber um newsletter de maneira gratuita a cada 3 meses, é só mandar aí uma notícia para a gente, alguma informação, eu quero alguma coisa, e a gente vai organizar para chegar até você. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um sextou abençoado, um fim de semana repleto de bênçãos, e amanhã, sábado, às 9 horas, nós vamos falar do capítulo 4 desse livro, e eu só quero ter certeza, está chegando, tem uns aqui que é forte demais também, viu? Nós vamos falar sobre o pastor Shen Shan Ming. Eu não sei se eu pronunciei correto, mas, irmãos, este aqui não tá de brincadeira também. Eu quero orar e eu quero ler isso aqui com você amanhã. Que o Senhor te abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente. Ore, participe, compartilhe. Tamo junto. Devocional de 30 dias com Back to Jerusalém. Um abraço e Deus te abençoe. Tchau, tchau.